E aí, cartoleiros! Sejam muito bem-vindos ao HJP Esportes para mais um vídeo de análises de Cartola FC. E no vídeo de hoje, rodada 2 do Cartola 2026. É momento de você ainda valorizar. Foque que o sistema do Cartola está ainda se ajustando. É necessário você buscar cartoletas para ser competitivo nas suas ligas e durante a temporada, para você não se desanimar. Então, foque no vídeo de hoje, pois eu vou trazer um vídeo explicativo do método de valorização desta temporada, rodada 2, que vem ocorrendo desde a temporada 2025, e vamos para cima buscar o aumento de cartoletas no nosso time. Bora para cima, fique comigo até o final do vídeo e se esse conteúdo fizer sentido para você e estiver te ajudando, não esqueça de ao final deixar aquele seu super like e se você gostar também do nosso canal, faça sua inscrição para garantir outras análises em Cartola FC e também em Cartola Campeões da Champions. Bora lá! Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo ao canal HJP Esportes. Eu sou o Helton de Paula, administrador do canal, e o meu objetivo é te proporcionar um conteúdo gratuito e fácil de entender, buscando resultados de forma totalmente gratuita. Bora pra cima! Aqui nós temos ótimas dicas e análises em Cartola FC. O vídeo de hoje vai trazer a escalação da rodada 2 do Cartola. O método de valorização mudou desde a temporada passada. Para quem escalava até 2024, a partir de 2025 mudou o sistema de valorização do Cartola e agora o sistema vai se adaptando, se auto-valorizando, um método de valorização que ocorre até a rodada 5, mais ou menos. Aproximadamente, a partir da rodada 5, rodada 6, o sistema começa a se estabilizar, como é a forma de valorização já conhecida de muito tempo aí do Cartola. Jogador que se desvaloriza, tende-se a valorizar na rodada seguinte, caso ele vá bem. Jogador que acaba se valorizando muito na rodada atual, na rodada seguinte corre-se o risco de se desvalorizar. Isso a partir da rodada 5 e 6. Agora, você tem que escalar um time em potencial de valorização com um sistema diferente da rodada 1 até a rodada 4, 5, tá joia? Então esse sistema é diferente. Então fique ligadinho nos nossos vídeos que nós estaremos aí passando formas atualizadas para você. E no vídeo de hoje, sim, já corrigindo o vídeo anterior, liberado anteriormente que nós fizemos, um equívoco aqui do nosso canal, nós estamos aqui corrigindo já com o time escalado, potencializando a valorização, foco em valorização, mas lógico, buscando pontuação também em equilíbrio num time clássico aqui do HJP Esportes para você. Especificamente nesse vídeo, vou trazer a escalação em um time Pro para você, para te explicar justamente esse sistema de valorização e facilitar você entender o mínimo para valorizar desta rodada de número 2. Bora comigo? Então fique comigo até o final e vamos escalar! É isso aí, galera, aqui ao lado do nosso time público aberto, tá? Não é um time Pro, é o HJP Esportes 2026. Não fomos bem na primeira rodada, tá? Fomos bem aquém do que a gente esperava, tá? O foco era a valorização. Acabamos ali tendo várias ricadas dentro do time e fechamos ali com 40,7 pontos, 100,78 cartoletas. Ainda há tempo de se valorizar, como eu disse a vocês anteriormente, até a quarta, quinta rodada, o sistema do Cartola ainda está se ajustando e te proporciona um sistema de valorização diferenciado, tá joia? Então vamos lá, nós vamos escalar o time de hoje, esse time limitado a em 100,78 e um time Pro, que é o time Pro que já está aqui na telinha, é o HJP Esportes oficial. Esse time aqui é exclusivo do membros aqui do nosso canal e vou utilizar ele para simular para você o mínimo para valorizar, te trazer e fazer com que você entenda melhor esse sistema de valorização da rodada de número 2, tá joia? Mas antes, um passo ali em jogos. A gente vai analisar os jogos rapidamente e vou te trazer jogo a jogo quais jogadores têm grande potencial. Não significa que o jogador que eu for te indicar, ele é bom para valorizar. A valorização a gente vai ver aqui no campinho, tá? Fique ligado, aqui no campinho ao lado, tá? Aqui, na verdade. E nós vamos aí trazer agora o potencial em jogadores. Aquele potencial que acredito que teria facilidade. É lógico, aí vai de você analisar aí com o seu feeling os jogadores que dá para você aproveitar ou não no seu time, tá joia? Vamos lá analisar aqui pelo prováveis do Cartola. Tô trazendo aqui as médias já, primeiro jogo Flamengo e Internacional. Internacional, esses dois times tropicaram na primeira rodada, mas para essa rodada, Flamengo é super favorito dentro de casa, tá? Jogadores com destaque aqui pro Flamengo que eu acredito que pode ir muito bem nessa rodada. Nós temos aqui o Pedro, se jogar, deve ir muito bem, a Arrascaeta, e aqui na linha de defesa, acredito que o Flamengo pode ter um possível SG. Nós temos o Varela e o Alexandro que me agradam, tá joia? Por parte do Inter, eu não recomendaria ninguém nessa rodada, eu vejo que o Inter é bem inferior no confronto, não que em time, mas no confronto o Inter leva a desvantagem. Se você quiser escalar um jogador mais ofensivo do Inter, Alan Patrick é o nome dele, tá joia? Bora lá no segundo jogo, aqui nós temos um jogo equilibrado, porém o Red Bull jogando em casa contra o Galo tem um leve favoritismo. O Red Bull tem bons jogadores aí para essa rodada que eu estaria indicando para vocês.
Sacha é um grande potencial, pode valer a pena aí no sistema de escalação, assim como o Barbosa, são jogadores ofensivos. Pelo meio de campo, me agrada bastante o Gustavinho, um jogador que teve uma boa média básica na primeira rodada, pontuou, tá uma média de 7,5, vale muito a pena escalar ele, e é um jogador que está com um ótimo custo-benefício. Na linha de defesa, eu trago para vocês o Gustavo Marques aqui, é um outro bom jogador, um zagueiro que vem tendo bons resultados. Ele teve desarmes, salvo engano, 3 desarmes na rodada 1, e ele está com uma média de 9,7 com um SG aqui. Cleiton também pode ser uma excelente opção, pensando em linha de defesa. Mancini como técnico também vale. E o Capixaba, né, deu aquela mitada para essa rodada, quem quiser, ele tem grande potencial, ele só não tá bom para valorização. Pelo lado do Galo, né, o Galo pode levar perigo pro Red Bull Bragantino, sim, então fiquem atentos aqui com o Hulk, sempre o Hulk vale a pena. Vitor Hugo, né, também foi muito bem, ele custa baratinho esse jogador, tá? Tem um ótimo custo-benefício, pode valer a pena para essa rodada. E o Renan Lodi, né, fiquem de olho nele. 2 jogos que o Renan Lodi pode ir bem, o segundo jogo, né? O primeiro ele foi super bem, na pré-temporada também, e nós temos agora a segunda rodada, que eu digo que é a rodada de prova dele. Se ele for bem mais uma vez ali contra o Red Bull, vai valer muito a pena a escalação dele, tá joia? Nesse jogo pode ser que perca o SG, tem esse detalhe. Pelo jogo grande clássico aí, Paulista, Santos e São Paulo, Gabigol é o grande destaque, vai ser o primeiro jogo dele, ele deve estrear no Brasileirão contra o Tricolor Paulista, e o Gabigol, lembrando que é o primeiro jogo, né? Então, no sistema de valorização atual do Cartola, o jogador que tiver o seu primeiro jogo de estreia, o sistema de pontuação dele, de valorização, vai valer como se fosse a primeira rodada. Então, no Gabigol, ele custa em torno de 9 cartoletas. O sistema de valorização na primeira rodada é aproximadamente aí 52 a 54%. Se for 54%, o mínimo para valorizar dele vai estar em torno de 4,8, tá? Então, é um ótimo custo-benefício, vale a pena o Gabigol. Por outro lado, nós temos aqui outros bons jogadores que podem se destacar nesse confronto, como o Barreal, Gabriel Menino, que jogou muito bem, tira o chapéu para esse menino, vale muito a pena ficar de olho nele para a temporada. E aí, na linha de defesa, eu, por enquanto, fico de fora, porque o Tricolor Paulista pode levar risco, sim, para o Santos. Fiquem de olho no Luciano, um grande potencial, mitou na primeira rodada, vale a pena pensando de forma ofensiva. Linha de defesa do São Paulo, também não recomendo nada por enquanto. Fiquem de olho no Enzo Dias, foi muito bem na primeira rodada e pode ser um dos grandes destaques do Tricolor nessa temporada. Remo e Mirassol. O Remo deu uma tropicada na primeira rodada, não recomendo ninguém por enquanto, tá, do Remo. Lógico, tem o Patrick aqui, que pode ser uma boa, tá? Pode valer a pena. Por outro lado, eu vejo que o Mirassol leva vantagem nesse confronto. Me agrada bastante o Alisson, tem um ótimo custo-benefício para essa rodada, fiquem ligados. Yuri Lara pode ser uma opção para essa rodada. Igor Formiga, fiquem atentos, né? Ele fez uma média baixa, mas acredito que ele vai devagar soltando o potencial dele dentro do time do Mirassol, vale muito a pena. Walter também, um ótimo custo-benefício, tá barato ali. E o William Machado. O detalhe é você querer ficar escalando esse monte de jogador do Mirassol fora de casa contra o Remo, tem que ter cautela. Eu recomendo você escolher um desses três aqui, Igor Formiga, Walter ou William Machado para sua linha de defesa. Eu não escalaria 2, tá joia? Próximo jogo, Palmeiras e Vitória. Uma grande oportunidade de SG. Acredito que o Palmeiras tem potencial sim de segurar SG. Então a linha de defesa do Palmeiras vale a pena. Vocês vão ver que o Bruno Fux vai ser o primeiro jogo dele. Ele custa 8 cartoletas. Naquele sistema de 54%, ele vai entre 4,2 até 4,35, o mínimo para valorizar dele. Vai ser uma excelente opção Bruno Fux para essa rodada. Tem o Kelvin também, um ótimo custo-benefício. E o Carlos Miguel, tá? São bons jogadores da linha de defesa do Palmeiras que vale a pena você ficar de olho. Na linha ofensiva, me agrada bastante o Flaco Lopes. Flaco Lopes mitou na primeira rodada. Dá para tentar escalar ele. Se eu não me engano, ele está precisando de 12 pontos para começar a valorizar agora nessa segunda rodada, tá? Mas, como eu disse a vocês, vocês precisam buscar, né, uma escalação em equilíbrio entre valorização e pontuação para quem está disputando aquelas ligas bem concorridas, tá? Então vale a pena dar um equilíbrio no seu time, pegar um time escalado com peças para valorizar, mais uma ou duas ali, você tentar focar na pontuação, tá joia? Vai pegar o Vitória, o Palmeiras, né? Kaiser mitou na primeira rodada, vale muito a pena. Tem o Eric aqui que também mitou, mas está em dúvida com o Cantalha Pedra. Vale a pena, esse jogador também pode estar aí com uma oportunidade muito boa, porém em casa, fora de casa, né? E aí, se você vai escalar pelo menos uma dobra do Palmeiras na linha de defesa, não faz sentido você escalar alguém ofensivo do Vitória. Por outro lado, a parte defensiva do Vitória pode ser uma chance para você buscar média básica, mesmo levando o gol ali do Palmeiras. São eles, o Matheus Silva, vale muito a pena pela média básica, e o Camutanga, tá? São dois ótimos jogadores, estão baratos e vale a pena você arriscar eles para buscar a valorização. Grêmio e aqui contra o Botafogo. O Botafogo, líder da competição, deu aquela mitada ali na primeira rodada contra o Cruzeiro, uma goleada. Acredito que o Grêmio deve partir para cima, tem grande potencial. Carlos Vinícius vale a pena. Mesmo assim, o Botafogo, depois de uma goleada, um SG bem forte ali, tá? Eu acredito que o Carlos Vinícius pode ir bem e se dar bem nessa rodada, tá? Na linha de defesa do Grêmio, o Grêmio aí tem um leve favoritismo, tá? Gustavo Martins pode valer a pena da linha de defesa do Grêmio, tá? Por parte do Botafogo, acredito que o Arthur Cabral pode ser uma boa opção para essa rodada, tá? E Alex Telles, né? Embora corra seu risco de perder o SG, o Alex Telles tem potencial de média básica, assim como o Vitinho. Alex Telles, inclusive, pode ser cobrador de pênaltis aí do Botafogo, tá joia?
Aqui nós temos Bahia e Fluminense, um jogo bom para gols. Não acredito no SG do Bahia, embora seja favorito para vitória. Luciano Juba, pensando no potencial ofensivo dele, pode valer a pena. Ele está com um bom custo-benefício, tá? A única peça da linha de defesa do Bahia que eu recomendo. Na parte do ataque, William José pode valer muito a pena. Pelo lado do Fluminense, John Kennedy, Canóbio e Sernia sempre são boas opções e valem ser citados. Se você quer gastar um pouco mais, Lúcio Acosta vale a pena, tem uma excelente média, mas o mínimo para valorizar dele está bem alto. Canóbio pode valer a pena também como reserva de luxo ali. Na linha de defesa, eu arriscaria dizer o James com um mínimo para valorizar legal e o Freitas. O Freitas está até melhor, tá? Pensando em valorização. Partindo aqui para Vasco e Chapecoense, Vasco é favorito. Destaco aqui o Barros. O Barros tem um grande potencial para essa rodada, inclusive a média básica dele foi espetacular na primeira rodada. Vale muito a pena. Coutinho, a peça ofensiva desse time também vale. E aqui o André Gomes. Tá? Na linha de defesa do Vasco, não recomendo ninguém. Pelo lado da Chape, tem bons jogadores pensando em média básica. Walter Clar é um deles, inclusive é cobrador de pênalti e se deu bem na primeira rodada, tá? É as peças que eu indico para vocês. E aqui o técnico da Chape pode ser uma excelente opção. E o último jogo da rodada, né? Nessa rodada vai ter 9 jogos válidos. Atlético Paranaense e Corinthians não vai valer. Seria um bom jogo para a gente ter peças para escalação, mas infelizmente não vai valer. Acredito muito no Caio Jorge, grande potencial, mesmo jogando em casa, mesmo depois daquela zicada contra o Botafogo, vale muito a pena. Matheus Pereira, linha defensiva aqui, vou com cautela, mas o Cruzeiro tem uma expectativa de SG, então William, Kaique Bruno podem ser boas opções. Fique ligado, Kaique Bruno pode ser boa opção, embora ele esteja bem caro, tá? São as peças que eu trago para vocês do Cruzeiro. Pelo lado do Coritiba, o Morisco. O Morisco, se não levar uma goleada, né, digamos assim, ele teve, se eu não me engano, 7 ou 9 defesas na primeira rodada. Vale muito a pena, é um dos goleiros com o melhor custo-benefício aí em potencial de pontuação, tá? É a peça que eu indico para vocês aqui do Coritiba. E assim, encerra-se a análise em jogadores com potencial aí dessa rodada. Agora, pessoal, é o momento da gente fazer a nossa escalação, não é mesmo? E você que está escalando aqui com a gente, não esqueça de entrar nas ligas do Catimba. Nós estamos aqui com excelentes ligas, 80 mil de expectativa na rodada 2 aqui, né? Grande potencial aqui as parciais da primeira rodada, mas na rodada 2 já a galera já tá firme e forte aqui, tá? Ótimas premiações. Agora, se vocês querem uma liga com ótimo custo-benefício, eu indico para vocês e convido a conhecerem as ligas HJP dentro do Catimba. Um ótimo custo-benefício que vale muito a pena. Eu estou com uma rodada de tiro curto agora, até a rodada 38, com apenas R$1 em inscrição por time. Então cadastra seus times lá, link na descrição, e venha participar aqui das ligas de tiro curto do HJP Esportes. E também nós temos a liga mensal do HJP por R$10, você já entra no mês de fevereiro concorrendo com tudo. A galera já entrou forte aqui na liga de turno do HJP, do primeiro turno, tá? Aqui 82 times inscritos. E na liga anual do HJP Esportes, nós temos aqui 113 times com a liga de capitão e a liga sem capitão, 32 times. Então a galera entrou, colaborou aqui com a HJP Esportes, então eu convido você também a clicar e conhecer as nossas ligas, tá joia? E galera, para quem gosta da Champions, gosta de Cartola e está instalando a Champions, o novo plano de sócios Copa Cartola da Champions League das fases finais. São 9 rodadas, playoffs, oitavas, quartas, semis e final. Então convido vocês, né, a ter acesso a esses times dos nossos influenciadores do plano Copa, que é aqui o HJP Esportes, tá? Também aqui o Cartoleiros UK e também o Pai Lemão, galera. Bora pra cima, que esses são os 3 times aqui com a média de 100 pontos aí na primeira fase. Agora, nessa segunda fase, você pode ter acesso ao grupo de Telegram e mais um conteúdo exclusivo por apenas R$ 49,90. Então, clique no link aí já e venha conhecer, venha fazer parte desse plano de sócios espetacular que te ajuda a vencer nas suas ligas em 2025-26 na Champions League. Bora pra cima! Então, vamos lá começar a nossa escalação, tá? Vou começar aqui pelo ataque, galera. Vamos começar pelo ataque e ver potencial aí pra vocês. Observem que aqui no sistema de valorização ao Luciano, tá? 20 cartoletas ele está custando, ele mitou na primeira rodada, 15,30, e precisa de 12,80 para valorizar. Se você calcular aqui, para você que não é pró, vai dar aqui a média de 0,63 de mínimo para valorizar. O sistema de valorização nessa segunda rodada, ele varia um pouquinho de jogador para jogador, tá? Então, jogador, dependendo do jogador com mais em conta, o mínimo para valorizar dele é mais aliviado, é melhor, digamos assim. Então, varia de 0,58 até 0,66 o sistema de valorização. Na média, se você pegar aqui, se quiser ter uma média para você calcular aí, é em torno de 62%. Então, você pega aqui o valor do jogador versus 62%. Então, Flaco, 18,74 vezes 62%, 11,61 para valorizar, aqui está pedindo 12,06, tá? Então, fica um mínimo para valorizar aproximado para você calcular, tá? Por isso que eu estou aqui trazendo um time Pro para te explicar certinho, tá bom? Esse time aqui, lembrando, é do membros do YouTube, mas estou trazendo para vocês para simular. E eu preciso fazer um time para vocês em torno de 100,78 cartoletas, que é o nosso time público que vai aí para a escalação, tá? Então aqui é o sistema de valorização, tá trazendo aqui o mínimo. Cola aí, do jeito que eu te falei. Para você que não é pró,
para você achar o mínimo para valorizar nessa segunda rodada, multiplica o preço do jogador vezes 62% em média, para você achar o mínimo para valorizar, porque varia um pouco de jogador para jogador, de 58% até 66%, tá joia? Boa? Então vamos lá, vamos escalar o time aqui. Elton, você vai perguntar para mim, né, Elton, você vai colocar o Flaco Lopes nesse seu time com tão poucas cartoletas que você tem? Sim, eu vou. Tá aqui, ó. Tá escalado no meu time, porque o Flaco Lopes é o primeiro jogador que eu vou focar pensando em pontuação, tá? Aqui eu não tô nem pensando em valorização. Tô pensando em fazer gol, pontuar, contra o Vitória, tá? É muito favorável esse jogo, tá bom? Um outro jogador que você pode pensar em pontuação, mas eu não vou arriscar muito, é o Carlos Vinícius, tá? Eu não vou com ele, mas ele pode ser uma boa para essa rodada. Caio Jorge também pode ser muito bom. Aqui o Cartola está dando uma média de 3,28 a 5,28. Por quê? É automático isso daqui, né? Um cálculo de inteligência artificial, porque ele zicou na primeira rodada, então já dá uma expectativa menor agora para essa, tá? Mas jogando em casa contra o Coritiba, o Caio Jorge vale muito a pena, então dá pra gente escalar ele aqui também, tá? E outro jogador que vale muito a pena aqui é o Alisson, tá? O Alisson também é um jogador muito top. O Eric aqui, né? Mas aí você vai ter pessoas em linha, jogadores em linha de defesa do Palmeiras, então é um risco, mas o Eric do Vitória também vale muito a pena, tá? Renato Kaiser está em 5,71 mínimo para valorizar dele, também vale pensando em valorização. Canóbio, ótima oportunidade, ó, precisa de 5,38, mesmo fora de casa pode ser uma boa, tá? Lucas Barbosa, né, o Red Bull tem um jogo favorável em casa, precisa de 4,94. O Sacha precisa de 4,41, tá aqui, também vale a pena. Dá para pensar em escalação de um atacante do Red Bull Bragantino para essa rodada. Mais abaixo aqui, temos alguém? Não, não tem mais ninguém. Então o que eu vou fazer aqui nesse jogo, tá? Nesse time escalado. Esse terceiro atacante, eu vou fazer um trem diferente aqui, ó. Provável. Mínimo para valorizar, eu coloco aqui no mínimo, que se você quiser os baratinhos aqui, ó, tem para cá os jogadores nulos, tudo, né? E assim vai escolhendo. Mas para ficar melhor para vocês, vou filtrar aqui e vou escalar ele, o Mito. O Mito contra o Clássico Paulista. Cadê ele aqui? Atacante, Gabigol, que está em dúvida. Vou comprar, precisa de 4,64. Ele custa 9 cartoletas, ó. 4,64 dividido por 9, ó, dá 51,5%. Para ele, o mínimo para valorizar dele. Tá ótimo. Tá muito bom para valorizar. Lautaro Dias pode ser uma boa. Olha só o comparativo, gente. O Lautaro Dias custa 6,94, ele pontuou 5,80 na primeira rodada e o mínimo para valorizar dele está em 4,45. Tá? 4,45 dividido por 6,94, 64% de mínimo para valorizar. Já o Gabigol, que está considerando como se fosse o primeiro jogo dele, a primeira rodada dele, está precisando de 4,64. Dividido por 9, ó, 51%. Tá? Então ele está bem mais caro com o mínimo para valorizar muito próximo. Tá? Então vale muito a pena o Gabigol aqui na escalação sua. Tá? Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma equilibrada, tá? Nesse time. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o Alisson, que eu acredito muito no potencial dele, tá? E vou colocar aqui no reserva de luxo, aí sim vem o Gabigol. Na verdade, eu vou colocar em dúvida aqui que ele vai aparecer. O Gabigol que está em dúvida, ele vai aqui no banco de reservas. Lembrando que tem os outros jogadores que eu já falei para vocês também. E ele vai de reserva de luxo. Aí o capitão vem Flaco Lopes, tá? É um time que tem potencial, um ataque que tem potencial, Caio Jorge, Flaco e Alisson. O Alisson tá até legal, né? Custa pouco. Agora, se um desses dois aqui zicar, vai ter o Gabigol aqui no banco de reservas, tá? Então, esses dois jogadores eu já tô adiantando para vocês, são os jogadores de pontuação aqui do meu time. Agora, nós vamos aqui pensar em Thiaguinho, meio de campo. Ó. Se ele for a jogo mesmo, jogando em casa, ele custa R$1, uma cartoletinha. Precisa de 0,52. Então, se a gente pegar um filtro legal aqui, ó, vou pegar nulo, vou escolher alguém aqui do Atlético Paranaense, CAP, que custa R$1, ó, Felipe Chiquete. Não vai jogar, não vai valer esse jogo. Eu já vou colocar aqui o Thiaguinho no banco de reservas. Vou fazer um hack nesse meio de campo aqui. Agora nós vamos normal. Pensando, eu quero o jogador para pontuar, né, Elton? Vale a pena aqui o Felipe Coutinho, ó, precisa de 8,71. O Arrascaeta para pontuar vale muito a pena para essa rodada, né? Mas eu já tô com 2 lá no ataque. Tá? Dá para ter um equilíbrio, né? Tira o Caio Jorge, por exemplo, lá do ataque e coloca o Arrascaeta no meio de campo. Pode ser uma boa também. Mas aqui, só que lá no ataque, né, galera, eu tô se protegendo com o hack. No meio de campo já não dá. Não tem 2 hacks, né? Barros, galera, olha só. Eu comentei com vocês, ele tem um grande potencial de pontuação, média básica super top. Tô com ele aqui, vale a pena. O Alan Patrick pode ser uma boa também, mas é um jogo fora de casa aí, tem que tomar cuidado. Temos aqui, ó, o Rafael Carvalheira, vale a pena também. Olha, média geral, média mandante, aqui no Pro tem todos esses dados, né? Desarmes. Vale muito a pena pensar na escalação dele, mas é fora de casa. Temos aqui o Yuri Lara, também pode ser uma boa, tá? Ele tem uma média interessante, 3 desarmes. E o Cantalha Pedra. O Cantalha Pedra deu uma zicada. Mas nesse time, nós vamos aqui com o Gustavinho, que lembra que eu falei para vocês, teve uma média muito boa, 7,5, faltas cometidas e teve desarmes, tá? É um jogador que foi muito bom aqui nesta rodada, tá joia? Estamos aqui com o meio de campo escalado. Elton, tem outras peças? Vamos pegar aqui pela média.
Vamos pegar pela média que eu indico para vocês, ó. Danilo, Gabriel Menino, muito top, vai ser de 7,41. Lúcio Acosta também, mas se você tem bastante cartoleta e quer pontuar, tem aqui essa possibilidade. O Lúcio Acosta está dando uma previsão bem alta aqui, mas não acredito numa pontuação tão alta assim não, tá? Tem que tomar cuidado, ter cautela. Barreal também pode ser uma boa, Felipe Coutinho que eu já disse a vocês, e o Vitor Hugo, né, que eu comentei, também pode ser uma boa mesmo fora de casa. Ó. Ele fez 9,50 na primeira rodada, tá? Com um gol aqui e um desarme, só que ele dependeu exclusivamente do gol, tá joia? Essas são as opções e dicas que eu trago aí para vocês. Estamos aqui então com o nosso time escalado no meio de campo. Agora nós vamos aqui para as laterais. Tá? Laterais aqui que eu indico para vocês, ó, o Kelvin pode ser uma boa aqui, pensando em SG. Nós temos aqui o Igor Formiga, que eu comentei com vocês que eu vou estar com ele. Então, Igor Formiga está aqui, eu vou arriscar com ele. Matheus Silva também, vale a pena estar com ele, mesmo ali cruzando com o Flaco Lopes. Walter Clare também, pensando em ofensividade. É um jogador que pode desarmar, tem o pênalti a seu favor e pode se dar bem ali contra o Vasco, embora pode perder o SG, tá? É um risco perder o SG. Nós temos mais abaixo aqui o Luciano Juba, que também vale muito a pena, e o Varela. Varela precisa de 5,19, pode ser uma boa aqui, pensando em SG para vocês, tá joia? E é isso, galera, ó, já tem aqui as dicas trazidas. Juninho Capixaba, se você quer um jogador lateral para pontuar, Juninho Capixaba é o nome dele, 8,70 de mínimo para valorizar, tá? É um risco, ó o Renan Lodi aqui, 8,33, mas também tem uma expectativa muito boa, fez 11,20 sem SG, tá? 1 assistência e 4 desarmes aqui, foi muito top o Renan Lodi, tá joia? Na lateral, nós estamos aqui, podemos pensar no Matheus Silva, no Kelvin, eu vou de Kelvin aqui. Bora lá agora? Bora lá, vamos lá, zagueiro para vocês, tá? Zagueiro, pensando em mim para valorizar. Nós temos o William Machado, aquele caso lá do Mirassol, eu não dobraria, então já optei pelo Igor Formiga, mas é uma boa opção o William Machado. Freitas também precisa de 2,33 para valorizar, pode ser uma boa para essa rodada, tá? Mais abaixo aqui nós temos quem mais, galera? Wagner Leonardo, Gustavo Marques do Red Bull, vale muito a pena. 3 desarmes, zagueiro para desarmar é difícil no Cartola, então já é muito importante pensar num jogador como ele, então tô com ele aqui. E Bruno Fux, tá? Que é a primeira rodada dele, 8 cartoletas, ó, 4,13 dividido por 8, 0,51, tá? Mesmo sistema de valorização do Gabigol que nós simulamos, tá? Então vale muito a pena o Bruno Fux. James é outro jogador que também está bom, ó. 4,38 dividido por 6,84. Esse daqui está precisando de 64% de mínimo para valorizar. O Flux está com um ótimo custo-benefício em comparação ao James. Gustavo Martins precisa de 5,65 para valorizar. Gustavo Martins, 5,65 dividido por 8,49, precisa de 66% de mínimo para valorizar, 66,5. É aquilo que eu comentei com vocês, varia de 58 até 66 ali, tá? Então essas são as peças disponíveis para linha de defesa que eu deixo para vocês, tá? Mas nós vamos estar escalado aqui com o Bruno Fux, beleza? Na zaga, banco de reserva, aí dá para entrar com o João Vitor, que é mais do que um Freitas, e até o William Machado. Eu vou de William Machado. No gol, galera, aí no gol é o seguinte, de mínimo para valorizar. Nós temos aqui o Walter, que está sendo muito bem escalado, teve 4 defesas na rodada passada, vale a pena, é um jogador que pode ter chance de defender muito bem. O Brazão, não acredito que vá bem. Carlos Miguel pensando em SG, vale a pena, tá? E aí, galera, tem o Cleiton, que eu indicaria para vocês, mas pode ter risco de perder o SG. O Morisco aqui, ele é um goleiro que pode imitar, mas precisa de 6 pontos para valorizar, tá joia? E o foco, como disse para vocês, é valorização. Então, o que eu vou pegar aqui? Provável, preço, vou fazer esse esquema. O Santos é nulo, não vai jogar, e o Hugo Souza também é nulo, não vai jogar. Então, vou escalar o Hugo Souza, vem aqui, e aí a gente pega quem? Nós vamos com o Carlos Miguel, pensando no melhor SG ali. Técnico, galera, aí técnico fica um pouco mais delicado, digamos assim. Tem o Guanais, precisando de 4,18, e tem o Gilmar Dalpozo, precisando de 3,59. Tá? Acredito que pelo menos 3,5, 4 pontos o Chape consiga fazer contra o Vasco. O Vasco é um time que vai a parte para cima, mas é um time que deixa aberto também, podendo levar gols, tá? Então eu quero um jogador, um técnico que possa trazer um SG. Aí, gente, ou é o Abel Ferreira, mas aí precisa de 6,67, ou até mesmo aqui, ó, o técnico Wagner Mancini do Red Bull. São esses dois técnicos aqui. Eu prefiro optar em ir com um técnico mais baratinho aqui, 5,24. Tem o Seabra que é mais barato ainda, mas aí pode levar uma saraivada do Cruzeiro, tá? Então eu vou com calma, vou aqui com o Pozo. E aí um time simulado fica com esse valor, tá? Time simulado com esse valor custando R$ 99,96. É um time que eu acabei de escalar para você aqui ao vivo, com Gabigol e também aqui o Flaco Lopes, tá? Um time muito bom, vale a pena aqui, tá? Vale a pena pensar nesse time com carinho para você poder buscar bons resultados. Mas vamos lá, eu vou atualizar aqui agora, que é o time que eu defini para vocês com o time público. Eu escalei esse ao vivo, mas o time que eu defini, tá? É esse daqui. Então vamos lá? Vamos lá atualizar aqui. Esse é o time que nós escalamos, tá? Custando 100 cartoletas,16. Eu tô com Walter Clare aqui, tá? Walter Clare.
Igor Formiga, Gustavo Marques, Bruno Fux, o hack do Carlos Miguel, tá? Wagner Mancini, escalei aqui no técnico, tá bom? Fiz o hack aqui do Thiaguinho, Gustavinho Barros e aqui Caio Jorge, Alisson e Flaco Lopes com Gabigol na reserva de luxo, tá joia? Então eu trouxe 2 times para vocês, mas esse é a prévia do time principal aberto aqui do HJP Esportes. Muito obrigado pela sua presença, espero que tenha gostado aí do conteúdo e se você curtiu aqui o nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele seu super like, que é muito importante aqui pro nosso canal, se esse conteúdo fez sentido para você, e não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal para não perder os nossos conteúdos. Entre também nos nossos grupos públicos ali, onde eu divulgo na íntegra todos os nossos novos vídeos. A você, uma excelente imitada, muito obrigado pela sua presença e nos encontramos no próximo conteúdo do HJP Esportes, seja por vídeo ou na live do HJP. Até a próxima!